Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Zacarias, um dos principais livros do Antigo Testamento e um dos principais livros entre os profetas menores. Zacarias também é conhecido como profeta messiânico, também é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E dessa feita, nós faremos a exposição do capítulo 8. A última exposição que nós fizemos foi sobre o capítulo 7, com o seguinte tema, a seguinte temática: o jejum ou o culto que agrada a Deus. Quem não assistiu, assista. Aonde ele bate pesado que o que Deus quer é um coração puro, é um coração quebrantado, não uma tradição morta, uma tradição que não traz vida, uma tradição que não leva a lugar nenhum, o tradicionalismo morto. E ele quer que o povo se arrependa dos seus pecados, que o povo se quebrante, que o povo se arrependa e que o povo volte para ele. Se você não assistiu à exposição do capítulo 7, assista e eu tenho certeza que você será edificado. Chegamos agora no capítulo 8, onde a perspectiva vai mudar. E nós vamos entender o contexto histórico aqui para depois aplicarmos para nós hoje. O capítulo 8, ele vai trabalhar sobre o futuro glorioso do povo de Deus, Israel. A visão aliancista sobre esse texto não foca em Israel, porque para o aliancismo, a igreja substituiu Israel, ou substitui Israel. Então, todas as promessas que é para Israel, agora se cumprem na igreja. Eu não acredito assim. Apesar de discordar de vários pontos do dispensacionalismo, que às vezes exagera em relação a Israel, colocando a igreja ali como se fosse nada, mas eu tenho que concordar com alguns pontos da linha dispensacionalista. Mas futuramente nós vamos trabalhar com isso quando chegarmos no capítulo 11, capítulo 12, que é mais capítulos escatológicos. Aqui também é um capítulo escatológico, que ele trabalha o milênio, ele trabalha o futuro do povo de Deus no reinado messiânico e assim sucessivamente. O capítulo 8, nós temos aqui 6 subdivisões e nós vamos expor 3 nessa exposição e 3 na outra exposição, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e temos muitas coisas para falar e para aplicar em relação a esse texto. A primeira subdivisão está nos versículos de 1 a 6, onde ele vai falar sobre a restauração, de Jerusalém. Jerusalém será reconstruída. A segunda subdivisão está no versículo 7, onde o povo de Israel será restaurado. A terceira subdivisão está no versículo, a segunda subdivisão está no versículo 7, o povo de Israel será restaurado. A terceira subdivisão está no versículo 8, onde o relacionamento de Israel com o Senhor será restaurado. A quarta subdivisão é a terra de Israel será restaurada, os versículos 9 a 13. A quinta subdivisão, as exigências da aliança serão reafirmadas, versículos 14 a 19. E a última subdivisão está nos versículos 20 a 23, aonde as nações gentias irão ao Senhor e serão salvas. Versículos 20 a 23. Nós iremos expor as 3 primeiras subdivisões, que está aí os versículos de 1 a 6 e os versículos 7 e o versículo 8. E é interessante que quando você lê e quando você estuda sobre o capítulo 8, surge uma pergunta: isso vai se cumprir quando? Porque a promessa, ou as palavras do profeta Zacarias aqui, no capítulo 8, reverbera não só para os seus dias, mas para o futuro glorioso, Não só o templo, mas também a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída. Diz William Greathouse,
À medida que as promessas de reconstrução se desdobram, obtemos um vislumbre das condições desesperadoras do povo e do país. Nós veremos aqui. Viam-se, esse é o contexto histórico, tá? Viam-se poucas pessoas idosas e crianças em Jerusalém, né? Versículos 4 e 5. Muitos judeus ainda estavam no exílio, versículo 7. E os que voltaram estavam apáticos e desanimados, versículos 9 e o versículo 13. O desemprego era geral, os povos vizinhos eram hostis e a cidade estava dilacerada pelas discórdias, versículo 10. A seca arruinava as colheitas, versículo 12. E você pode verificar também Ageu, capítulo 1, versículo 11, porque ambos foram contemporâneos, Zacarias e Ageu. E o nome dos judeus, queridos, era um apelido pejorativo entre os pagãos. A situação era tão desesperadora que só o milagre podia curá-la. Está no versículo 6. Por isso, a reconstrução de Jerusalém não poderia ser apenas uma obra do engenho humano. Tá? Era necessário uma intervenção do braço soberano, da mão poderosa de Deus. Tá? Essa reconstrução se daria por vários instrumentos. E o primeiro instrumento é pela autoridade da palavra de Deus. Seria o primeiro instrumento da reconstrução que está nos versículos 1 e 2, que diz assim: a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho um grande amor por Sião, é um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Se você ler o capítulo 1, a partir do versículo 7, que é a primeira visão que ele teve, lembrando que em uma única noite ele teve 8 visões, que envolvia tanto o presente do seu povo como o futuro. E no versículo 14 ele fala, o que ele fala aqui no capítulo 8, do amor dele para com Jerusalém. E você vai ouvir e vai ler essas expressões nos profetas, nos salmos, em Isaías, vai falar bastante isso, sobre Sião. Sião era o monte que o templo ficou reconstruído. Ou melhor, que o templo foi construído. Sião foi o monte que Salomão construiu o templo. Então, Sião e templo, Sião e Jerusalém são palavras sinônimas. E Deus aqui está reafirmando, nesse período caótico, nesse período de pobreza, nesse período de desemprego, nesse período tão triste que o povo estava desanimado. Cadê as promessas que Deus falou por intermédio de Ezequiel, por intermédio de Isaías, que quando o povo retornasse do cativeiro, Deus ia abençoar, Deus ia estar com o povo, Deus ia abençoar suas colheitas, as suas plantações. Cadê essas promessas? E Deus está usando Zacarias para falar, calma, Deus ama vocês e Ele vai intervir. O seu poderoso braço está com vocês. O seu poderoso braço vai intervir nessa situação. Nós estamos também vivendo no Brasil um período complicado. Inflação alta, desemprego alto, fome, pessoas morrendo, o Covid ainda assolando, mesmo com a vacinação. E quem sabe você está questionando, e quem sabe você está falando, mas cadê Deus? Onde está o Senhor? Será que Deus não me vê? Será que Deus não está vendo a situação no Brasil? Porque tem muita gente pensando que o estado que está o Brasil, ou a situação do mundo, a situação econômica, a situação política, a crise humanitária, a crise de segurança, parece que Deus perdeu o controle e Ele está no céu com os cabelos arrepiados, preocupado, tomando suco de maracujá para se acalmar, tomando chá de camomila, correndo atrás, vem cá Miguel, vem cá Gabriel, me traga aqui um chá, me traga aqui um suco de maracujá, porque eu não sei o que fazer com o Brasil, eu não sei o que fazer com o mundo. Tem muita gente que pensa e retrata um Deus desse jeito, um Deus preocupado, desesperado. Não, Deus está sentado no trono, tá? Tranquilo, os 24 anciãos adorando Ele,
tá? Os anjos adorando ele, dizendo que ele é santo, que ele é poderoso, que ele é majestoso. Tudo está sob o controle de Deus. E a primeira palavra que Zacarias traz é que Deus ama o seu povo. E Deus vai estender a mão, Deus vai ajudar seu povo, Deus vai estender a mão da graça, Deus vai estender a mão do amor, a mão da misericórdia para socorrer seu povo. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui nos versículos 1 e 2, tá? Que a restauração do povo viria pela autoridade da palavra de Deus, tá? A restauração seria certa. Então, quando essa expressão que os profetas usam, assim diz o Senhor dos Exércitos, é engraçado que essa expressão, Senhor dos Exércitos, aparece mais de 40 vezes aqui em Zacarias, e exércitos está no plural, né? Mostrando que Deus é o Senhor que campeia, é o Senhor que guerreia, é o Senhor que está a favor do seu povo, tá? E ele fala que tem um grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Os inimigos do povo de Deus seriam exterminados. Os inimigos do povo de Deus não iriam conseguir abater o seu povo. É a mesma coisa hoje. A igreja sendo perseguida. A igreja sendo aí pelo Estado Islâmico, Boko Haram, o ISIS, o Talibã que assumiu agora o poder no Afeganistão. E às vezes nós pensamos que os inimigos estão ganhando a guerra, a batalha. Mas Deus vem com seu braço forte para ajudar seu povo a vencer os seus inimigos. E se Deus está contra os inimigos, quem poderá suster? Quem poderá aguentar o braço pesado do Senhor? Então os versículos 1 a 6 fala da restauração da cidade. Não só a restauração física, mas a restauração espiritual. Que Jerusalém, no governo milenial de Cristo, tá, será a sede do seu governo, aonde ele vai governar, aonde ele vai reger as nações com vara de ferro. Então é a primeira coisa que nós vemos aqui. Em segundo lugar, tá? Em segundo lugar, essa reconstrução, tá, aconteceria pelo zelo do Senhor, que está no versículo 2, né? Zelo. Diz assim o texto de novo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho um grande amor por Sião, é um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. O amor do Senhor, o zelo do Senhor, iria trazer paz, iria trazer segurança, iria trazer acalento para o coração do povo que estava desesperado. O zelo de Deus pelo seu povo deve ser entendido em sua relação com a aliança. É como se Deus não pudesse mais suportar a separação de seu povo, causado pela teimosia deste. Zacarias diz que Deus tem zelo ou tem amor por Sião. Com grande empenho, ele zela por Jerusalém. Capítulo 1, versículo 14. Mesmo quando disciplina seu povo, Deus não deixa de amá-lo. Mesmo quando usa uma providência carrancuda como chicote para colocar seu povo no trilho da obediência, faz isso com zelo. A justiça de Deus é a cara carrancuda de Deus, é a carranca de Deus para trazer o povo de volta. Então, Deus usaria o segundo instrumento para reconstruir, tá? Seria o amor, o zelo pelo povo. Em terceiro lugar, o versículo 3, tá? Seria, tá, o terceiro instrumento que Deus iria usar para restaurar Jerusalém, o seu povo, tá? Seria pelo poder da sua presença. O poder da sua presença. Olha o versículo 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, o monte do Senhor dos Exércitos. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Então Deus está encorajando o povo por meio de Zacarias.
E você vê um contraste entre o tempo presente, os dias do profeta, os dias de calamidade espiritual, de calamidade econômica, de desemprego, de fome, de desânimo, de depressão, um tempo difícil, e você vê também apontando para o futuro glorioso, um futuro majestoso, um futuro poderoso, porque Deus não deixa o seu povo triste, Deus não deixa o seu povo abatido, Deus não deixa o seu povo à beira do caminho, há sempre um escape, há sempre uma porta aberta, há sempre um oásis no deserto. Deus sempre intervém. Então, o terceiro instrumento para a reconstrução que Deus iria usar seria o poder da sua presença. Tá? A restauração de Jerusalém não passava apenas pela reconstrução do templo e dos muros e portas, mas, sobretudo, pela manifestação da presença de Deus em seu meio. É a presença de Deus que traz segurança para a cidade. Uma vez que Deus seria como um muro de fogo ao redor da cidade, ninguém poderia atacá-la por causa dessa presença protetora. Em outras palavras, eu estarei no meio de vocês, é eu que protejo vocês. Tá? Não adianta fazer alianças com grandes impérios, não adianta você ter seus soldados com armas na mão, com espada, com lança, com escudo, porque quem protege o meu povo sou eu. Quem dá a vitória ao meu povo sou eu. Quem vai na frente abrindo o caminho, quem vai na frente extirpando, eliminando os inimigos é o Senhor. Ninguém pode bater de frente com a igreja. Ninguém pode lutar com a igreja, porque o seu general está na frente, protegendo-a, abençoando-a, abrindo as portas, fazendo dela vitoriosa. Esse seria o terceiro instrumento para Deus, ou para a reconstrução do povo, a presença de Deus. Em quarto lugar, ou o quarto instrumento que Deus iria usar para a reconstrução da cidade, está também no versículo 3, né? Que a restauração viria pela bênção da reconciliação com Deus. Tá? O Deus Santo não pode habitar em Jerusalém se que os judeus rebeldes sejam reconciliados com ele. Isso aqui fala de aliança. Não pode existir comunhão entre trevas e luz, entre a impiedade e a santidade, porque Deus habitaria na cidade. Jerusalém seria a cidade fiel, e os montes de Jerusalém seriam santos, pois ali seria a habitação de Deus. Deus habita no seu povo. A presença de Deus é a chave para as bênçãos que virão. Olha que maravilha, olha que maravilha, tá? Então, você vê que Deus, ele se preocupa com o povo. Que Deus, ele quer abençoar o seu povo. E ele quer habitar no seu povo. Ele quer fazer aliança com o seu povo. Tá? Em quinto lugar, né, ou o quinto instrumento da reconstrução da cidade de Jerusalém, é que Deus traria bênção e segurança para o povo. Tá? Bênção e segurança para o povo. Está nos versículos 4 e 5, que diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muitidade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Aqui está falando de longevidade. Aqui está falando de saúde. Aqui está falando de prosperidade. Aqui está falando de paz. Nesse período não tinha paz, não tinha saúde, não tinha longevidade. E Deus está prometendo que a sua habitação, ou a habitação dele no meio do seu povo, traria segurança, traria refrigério, traria longevidade, traria paz, traria tranquilidade para o povo. É isso que Deus está falando, né? Trariam a bênção da segurança. A cidade será um lugar seguro para velhos e crianças. Ali não há lamento,
mas alegria. Ali não há ataques de inimigos, mas um ambiente propício para as crianças brincarem e os velhos desfrutarem das praças. Os J.G. Baldwin destaca que vida longa e prole abundante constituíam promessas pela obediência através das páginas do Antigo Testamento. Quando você lê Êxodo, capítulo 20, versículo 12, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 40, o capítulo 5 também, o versículo 16 e o versículo 33, o capítulo 6, versículo 2, o capítulo 33, o versículo 6 e o versículo 24, também de Deuteronômio. E o Warren Wiersbe, ele diz que na cidade de hoje, construída por mãos humanas, crianças e idosos não estão seguros. Nas praças e ruas e em nenhum outro lugar. Muitas crianças são mortas antes mesmo de nascer, e muitos velhos são abandonados em asilos, nas ruas. Richard Phillips tem razão ao dizer que esse é mais um resultado do retorno de Deus para o seu povo. Primeiro, a verdade e santidade. Em seguida, paz e prosperidade, quando até os idosos e as crianças poderão se alegrar. Olha que maravilha! Então, Deus está prometendo saúde, Deus está prometendo paz, Deus está prometendo segurança, Deus está prometendo acalento, Deus está prometendo tranquilidade, porque a sua presença não traz terror, a sua presença não traz confusão, a sua presença traz paz, segurança. Isso, segundo alguns estudiosos, apontam também para o milênio, quando o reinado de Cristo, segundo Isaías capítulo 2, tá? A sua justiça será como um mar, que irá cobrir toda a terra. Haverá paz, haverá segurança, haverá alegria para o seu povo. Tanto para a igreja que estará com Cristo no milênio, como para Israel. E as suas promessas, que ainda não foram cumpridas, serão cumpridas, porque Deus é fiel para cumprir. Em sexto e último lugar, em sexto e último lugar, o sexto instrumento que Deus vai usar para a restauração é pela ação ou pela sua ação extraordinária. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão é muito forte. Deus está colocando a chancela. Deus está carimbando. Deus está batendo o martelo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias. Para vocês é impossível isso, porque fome, calamidade, desemprego, desespero, sem estabilidade política, sem paz, sem segurança, sem nada, quem irá nos garantir tudo isso? Tá? E Deus está falando, a minha presença no meio de vocês garante isso. Eu vou proteger vocês. Olha só, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente desse povo, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Para mim, tudo é possível, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é poderoso. Quem sabe você está vivendo uma situação como essa aqui do povo nos dias de Zacarias, uma situação de desemprego, uma situação desconfortável, uma situação que se instalou dentro da sua casa, tá? É uma doença que se prolongou, é um conflito familiar, é um conflito no casamento, é um conflito com o filho, tá? É o desemprego, as suas contas estão atrasadas, você não sabe o que vai comer amanhã, você não sabe se vai tomar café amanhã, você não sabe se vai jantar agora à noite, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você se preocupa com sua mulher, com seus filhos, né? Quem sabe com a vida dos seus pais, com o país, o que irá acontecer. Mas fique tranquilo que Deus está garantindo. Para você é impossível essa situação mudar. Para você é impossível essa situação virar do avesso. Mas Deus está dizendo, para mim não é impossível. Para mim todas as coisas são possíveis. Então essa era a palavra que Deus deu
aos remanescentes que estavam voltando do cativeiro. E essa é a palavra que Deus está dando para você, que confia em Deus. Quem confia em Deus, quem é fiel a Deus, não fica na mão. Deus abre a porta, então Deus vai trazer cura. Deus vai trazer esse problema que se instalou na sua casa, na sua família. Deus vai resolver, Deus vai lhe dar sabedoria. Esse problema, quem sabe, que se instalou no seu casamento, trazendo prejuízos conjugais para você e sua esposa, ou para a esposa e o esposo, Deus vai te dar uma estratégia para resolver, porque Ele está no meio da sua família. Ele está cuidando dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida. Então fique tranquilo. Deus está falando. E Deus fala aqui no versículo 6. Para você é impossível essa restauração, mas para mim não. Para mim não é impossível. Para mim todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Então essa é a primeira subdivisão. A restauração da cidade. A cidade seria reconstruída, porque Deus estaria no meio dela. A segunda subdivisão está no versículo 7, aonde o povo de Israel seria restaurado. Diz assim o texto. Sempre com essa expressão, né? Você conta aqui, ó, versículo 2, o texto fala: assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 3 começa assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos. E o versículo 7 começa também: assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é o selo de Deus, aqui é o carimbo de Deus, aqui é a garantia de Deus. Aqui Deus está batendo o martelo, Deus bateu na mesa e está falando: eu estou garantindo, eu estou falando. Quem está prometendo não é o presidente da República, quem está prometendo não é o vereador, não é o deputado federal, estadual, o senador, o prefeito, o governador. Homens que prometem e não cumprem. Homens que falam e não realizam. Aqui que está falando é o soberano. Aqui que está falando é o Senhor dos Exércitos. Aqui que está falando é um Deus que governa o cosmos, o universo. É Ele que está falando. Assim diz o Senhor. Versículo 7. Dos exércitos. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Aqui o contexto histórico está falando do remanescente, que Deus iria trazer de volta, como Ele havia prometido, usando o profeta Ezequiel, usando o profeta Jeremias, que Deus ia espalhar o povo e ia trazer de volta. O Deus que espalha é o Deus que ajunta. O Deus que leva para longe é o Deus que traz para perto. Tudo que vai e volta. Então aqui no versículo 7, nós temos a restauração do povo de Israel. Tá? Honrando a sua aliança, Deus disciplinou seu povo desobediente, dispersando os judeus por todo o mundo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 63. Mas um dia ele os ajuntará em sua terra, em sua santa cidade. Isaías capítulo 11, versículo 11. E o versículo 12 também. Isaías 43, versículos 5 e 7. Jeremias 30, dos versículos 7 a 11. Jeremias 31, versículos 7 e 8. Jerusalém não apenas seria restaurada, mas restaurada para o povo que ainda estava disperso no exílio pelos 4 cantos da terra. Tá? Deus iria trazer eles, tanto do Oriente como do Ocidente. O povo seria salvo e tirado desse cativeiro para a liberdade da cidade santa. Isto está de acordo com o salmista, no Salmo 147, verso 2, que diz assim: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. O salmista já estava louvando, já estava enaltecendo o nome do Senhor, falando que é Ele que edifica a sua cidade e é Ele que congrega os dispersos da cidade. Então, e Richard Phillips
ele fala que a verdadeira e duradoura bênção começa com a presença de Deus na igreja, né? Toda restauração é com Deus. Se Deus não estiver no meio, se Deus não estiver para abençoar, se Deus não estender a mão, nada acontece. E Richard Phillips, ele é assertivo aqui, quando ele diz que a verdadeira e duradoura bênção começa com a presença de Deus na igreja ou no meio do seu povo. Então vem prosperidade e paz. E dessa forma, o crescimento numérico torna-se um resultado abençoador. Então, aqui no versículo 7, né, que é a segunda subdivisão, o povo de Israel seria restaurado. O povo de Deus seria restaurado. E o versículo 8, e nós vamos encerrar aqui, que é a terceira subdivisão, né? Deus fala que o relacionamento de Israel com o Senhor também seria restaurado. Então, todo o contexto do capítulo 8 é de restauração. Olha o versículo 8 do capítulo 8. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e justiça. Em verdade e justiça. Deus está afirmando, Deus está falando que o povo é dele. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Que maravilha! A restauração dos judeus não seria apenas um ato político e social, mas sobretudo uma obra espiritual. Deus não apenas levou o povo da aliança para Jerusalém, mas também o levou para um relacionamento pessoal com ele. Jerusalém não é um lugar seguro sem a presença de Deus e sem um relacionamento pessoal com Deus. Eis o que diz o profeta em nome do Senhor. Repetindo aqui o versículo 8. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. A relação com Deus não seria apenas nominal ou baseada em rituais vazios, como os jejuns que eles praticavam, mas em verdade e em justiça. O profeta Sofonias, inclusive eu fiz a exposição dele, de todo o livro aqui, no canal. Se você quiser assistir, assista e seja abençoado. O profeta Sofonias descreve esse tempo, no capítulo 3, versículo 20, quando ele diz assim: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor sobre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então aqui, nessas três primeiras subdivisões, Deus está falando de restauração. Restaurarei a cidade. Irei restaurar o povo. Irei restaurar o relacionamento que está quebrado. Se você está com um relacionamento quebrado com Deus, está afastado de Deus, esse é o momento de você retornar, de você voltar, de você refazer a aliança. Não foi Deus que quebrou a aliança, foi você que quebrou a aliança. Não foi Deus que foi embora, foi você que foi embora. Não foi Deus que virou as costas, foi você que virou as costas. Não foi você que fechou os olhos, foi você que desistiu. Deus quer te abençoar, Deus quer estar com você para reafirmar ou renovar o pacto e a aliança. E aqui nós terminamos mais uma exposição bíblica. Se vocês gostaram de mais uma exposição bíblica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.